Apostasia pessoal. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo, Atos 21:21, 2 Tessalonicenses 2:3 e aqui em Hebreus 3:12. Como verbo apezamim traduzido apartar, o termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes se estava ligado. Apartar significa cortar o relacionamento salvo com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Vê o estudo Fé e Graça. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem experimentou a salvação, regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Lucas 8:13, Hebreus 6:4-5. Não é simples negação da doutrina do Novo Testamento pelo inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver 2 aspectos distintos, embora relacionados entre si: a apostasia teológica, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou de alguns deles. 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:3. E B, a apostasia moral, e aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Isaías 29:13, Mateus 23:25-28, Romanos 6:15-23, 8:6-13. 2. A Bíblia adverte fortemente quando a apostasia da possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a permanecer na fé, na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma as advertências sobre a apostasia são reais, mas na sua possibilidade, não antes. Devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui. E devemos considerá-las um alerta se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento que contém advertência são Mateus 24:4, 5, 11, 13, João 15:1-6, Atos 11:21, 23, 14, 21, 22. 1 Coríntios 15:1-2,
Colossenses 1, 21, 23. 1 Timóteo 4, 1, 16, 6, 10, 12. 2 Timóteo 4, 2, 5. Hebreus 2, 1, 3, 6, 3, 6, 8, 12, 14, 6, 4, 6. Tiago 5, 19, 20. 2 Pedro 1, 8, 11. 1 João 2, 23, 25. 3. Exemplos da apostasia propriamente dita acham-se em Êxodo 32, 2 Reis 17, 7, 23, Salmos 106, Isaías 1, 2, 4, Jeremias 2, 1, 9, Atos 1, 25, Gálatas 5, 4, 1 Timóteo 1, 18, 20, 2 Pedro 2, 1, 15, 20, 22, Judas 4, 11, 13. Vê o estudo, período do anticristo. Para comentários sobre a apostasia, que segundo a Bíblia ocorrerá dentro da igreja professa nos últimos dias desta era. 4. Os passos que levam à apostasia são: o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Mateus 1,15, Lucas 8,13, João 5,44, 47, 8,46. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa pauladamente de se aproximar-se de Deus através de Cristo. 4, 16, 7, 19, 25, 11, 6. O Espírito Santo, por causa da dureza do seu coração, 3:8, 13, da sua rejeição dos caminhos de Deus, versículo 10, não faz caso da repetitiva voz, da repreensão do Espírito Santo, Efésios 4:30, Colossenses 5, 19, 22, Hebreus 3, 7, 11. O Espírito Santo se entristece, Efésios 4, 30. Hebreus 3, 7, 8, seu fogo se extingue. 2 Colossenses 5, 19 e Juízes, seu templo é profanado. 2 Coríntios 3, 16. Finalmente, ele afasta-se daquele que antes era crente. Juiz 16, 20. Salmos 51, 11. Romanos 8, 13. 1 Coríntios 3, 16, 17. Hebreus 13, 14. 5. Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Isto é a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada e continuamente endurece o seu coração para não atender à voz do Espírito Santo. 3, 7, 19.
continua a pecar intencionalmente, 10:26, e sim recusa arrepender-se e voltar para Deus, pode chegar a um ponto sem retorno em que não haja mais possibilidade de arrependimento e de salvação. 6:4-6, Deuteronômio 29:18-21, nota. 1 Salomão 2:25, 2:11. Provérbios 29:1. Há um limite para a paciência de Deus. Ver Salomão 3:11-14. Mateus 12:31-32. 2 Tessalonicenses 2:9-11, Hebreus 10:26, 29-31, 1 João 5:16. B. Este ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo de apostasia extrema está na dominação do Espírito. Hoje, se ouvirdes a voz não endureceis os vossos corações. 3, 7, 8, 15, 4, 7. O próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão se desviando da fé, 2:1-3, e que se apartam de Deus, 6:6, ela não se costuma sem o costume e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. Ver Mateus 12:31, a nota sobre o pecado contra o Espírito Santo. 7. Aqueles que, por terem um coração endurecido, se afastam de Deus. 3:12. Pode pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas sua indiferença para com as exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com as advertências das Escrituras indicam o contrário, uma vez que alguém pode enganar a si mesmo. Paulo exorta todos aqueles que afirmam ser salvos: examinai a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. Ver 2 Coríntios 13:5, nota. 8. Quem sinceramente procura-se com sua condição espiritual e sente no coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisto uma clara evidência de que não cometeu apostasia imperdoável. As Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém pereça. 2 Pedro 3:9, Isaías 1:18-19, 55, 6, 7. E declaram que Deus receberá todos os que já desfrutaram da graça salvadora e se arrependidos voltarem a Ele. Gálatas 5:4 com 4:19, 1 Coríntios 5:1-5, com 2 Coríntios 2:5-11, Lucas 15:1-24, Romanos 11:20-23, Tiago 5:19-20, Apocalipse 3:14-20. Note o exemplo de Pedro, Mateus 16:16, 26, 74, 75.
João 21, 15 e 22.